Um erro mais grotesco ainda, pessoal, que infelizmente a gente ainda vê isso, né? Esse erro é calcular a escada dissipadora por Manning. Essa daqui é uma grande cagada, tá? Desculpa a palavra, é uma grande cagada. Por quê? Porque Manning não foi feito para calcular a escada dissipadora, simplesmente isso. Imagine a condição hidráulica de um curso d'água, de um rio, de um córrego, né, de um canal. Agora você imagina a dinâmica de uma escada dissipadora. Você acha que é a mesma coisa? Não, né? Não é a mesma coisa. Um canal, quando a gente tem um escoamento permanente uniforme, a declividade da linha de energia ela é equiparada à declividade da lâmina d'água, que é equiparada à declividade do fundo do canal. Então nós temos os filetes todos organizados numa única direção, bonitinho. Quando a gente tem uma escada dissipadora, primeiro, você pode ter a escada skimming flow ou nipple flow. Então ali já bagunça bastante o escoamento. Tá? Então perceba que o escoamento na escada ele não acontece de forma branda para cada patamar. Não, ele vai impactando mesmo, né? Vai gerando esses impactos, né? Uma força dinâmica, ok? Então, obviamente que não dá para aplicar a equação de Manning para calcular a escada dissipadora, vai estar errado, ok? Ah, mas é porque Manning não funciona e tal, não presta? Não, é porque Manning não pode ser aplicado para a escada. Isso não quer dizer que ele não pode ser aplicado para um canal, para uma sarjeta, para uma valeta, não. São outras coisas. Para a escada dissipadora, não. Tá? Foge demais aí dessa faixa de validação aqui do Manning. Beleza? Outro risco, pessoal, para a sua obra aí de escada dissipadora, principalmente, é não proteger a base da escada dissipadora contra erosão. Isso daqui é um erro bastante comum, porque o pessoal fala assim, não, peraí, minha topografia vai do ponto A até o ponto B, tem um desnível ali, beleza. Então, vou fazer uma escada dissipadora, beleza. Então, se a escada ela é dissipadora, o escoamento no pé da escada vai ser baixinho, né? Porque a escada acabou de dissipar a energia. E não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. Como assim não é assim que funciona? Nós temos a escada que ela dissipa parcialmente a energia. Mas o desnível ali, geométrico, ainda está existindo. Então não tem mágica, né? Então, no pé da escada dissipadora, grava isso, tá? No pé da escada dissipadora, na base da escada dissipadora, a velocidade ainda ela é muito grande. Muito grande. Ah, professor, então o que adianta colocar uma escada dissipadora? Adianta que se você for trabalhar com uma rampa inclinada, a velocidade vai ser maior ainda. Então, das opções, é melhor colocar os degraus de dissipação. Mas, mesmo assim, no pé da escada, na base da escada, né, a gente vai ter muita velocidade. Muita velocidade. Então, imagine o seguinte, eu tenho muita velocidade na base da escada, e aí chegou na base, eu já entrego o escoamento para o leito natural. O que vai acontecer? Erosão. Ruptura de margem. Tá? E essa ruptura pode ser regressiva, ela pode ir subindo para montante. Então, quando a gente não tem uma proteção apropriada na base da escada dissipadora, no pé da escada dissipadora, o nosso leito logo ajusante pode estar em risco, né, de sofrer uma erosão severa. Por isso que é importante nós avaliarmos esse escoamento final e avaliarmos a necessidade de dissipadores de energia complementares, como faixa de enrocamento, bacia de detenção, bacia de dissipação, né? Bacia de enrocamento, bacia por ressalto. Então, várias opções aí disponíveis, né? E nós precisamos, então, avaliar. Bom, e o nosso quinto erro é não avaliar os níveis de velocidade na escada. Às vezes, profissionais falam assim, põe a escada lá de concreto, e é isso aí, põe os degraus lá, e é isso aí. Mas não, né, pessoal? Existe uma metodologia específica para a escada. E dentro dessa metodologia,
existe também a averiguação, né, de se o material que vai ser aplicado no revestimento da escada suporta ou não aqueles níveis de velocidade. Ah, professor, mas põe um concreto lá que ele suporta. Olha, o concreto suporta muita coisa, mas ele também pode passar por um processo de abrasão, desgaste físico, quando você expõe ele a altas velocidades. Pode acontecer que seja lavada a nata ali do cimento e fique só os agregados. Então, pessoal, as velocidades do escoamento da escada dissipadora devem ser avaliadas com as velocidades admissíveis dos materiais que vão compor esse revestimento. Tá? Então, não avaliar esses níveis aí de velocidade, né, é um tiro no pé, ok? É um tiro no pé. Beleza? Aqui nós temos uma modelagem em 3D, utilizando o CFD, avaliando aqui o escoamento de uma caixa para outra caixa e por aí vai. E por fim, pessoal, o nosso quinto e último erro, para a gente entrar já nas soluções aqui, é o erro de aplicar um método fora da faixa de validação. Ah, professor, mas eu tenho que aplicar dentro da... Olha, o ideal sim. O ideal sim. Porque imagina só, um camarada estudou, né, as bacias norte-americanas e definiu um tempo de concentração, uma equação. Bom, se eu pegar essa equação das bacias norte-americanas, por exemplo, rurais, né, de baixa declividade, e trazer para um cenário brasileiro, onde eu tenho uma bacia urbana com alta declividade, isso quer dizer que eu vou estar aplicando uma equação para um cenário que não faz sentido. Está errado. Então, aplicar o método fora da faixa de validação é ficar desprotegido, né? É arriscar, é chutar. Ok? Então, aplicar o método fora da faixa de validação pode resultar nisso. Ok? Exemplo, tá, pessoal? Exemplo. Normalmente, as escadas dissipadoras estudadas em laboratório, que vão dar a base para os métodos que nós temos hoje, como Chanson, Otto e Assuda, né? Essas escadas, elas eram ensaiadas em laboratório com uma geometria bastante similar a essa daqui. Mas como assim, professor? Um ponto que eu gostaria de chamar muito a atenção é isso daqui, ó. A montante da escada. Como que a água está entrando aqui no nosso sistema, entrando na nossa escada dissipadora? A água está subindo pouco a pouco aqui a montante, até ela chegar num nível onde nós temos aqui o vertimento dessa lâmina d'água. Com o vertimento, nós temos aqui um processo de aeração da lâmina. Mas o ponto principal é que a água adentra a escada dissipadora através de um vertimento, ou seja, a água que estava parada, né, começou a subir o nível, e aí passou o nível ali do nosso vertedor, começa a jorrar para jusante. Ok? Então, se eu coloco uma escada dissipadora, né, no meu projeto e calculo ela com a condição de entrada não mais subcrítica, como essa daqui, mas supercrítica, né? Ou seja, o fluxo da entrada já sendo maior do que 1 aqui na escada, ok? Se eu tiver essa condição, eu estou fora da faixa de validação. Porque a faixa de validação, basicamente, vai compreender a lâmina de entrada subcrítica e não supercrítica. Beleza? Então, esse ponto aqui ele é muito importante. Às vezes, a gente vai ter que trabalhar com uma bacia de montante para transformar o escoamento de entrada em subcrítico, né? Ou avaliar através de outros softwares aí em 3D que a gente consegue avaliar.